É Cristo chamando, chama por ti e por mim. Graças a Deus, estamos juntos nesta manhã de quarta-feira, hoje 2 de outubro. O programa Opção para a Vida continua trazendo todas as manhãs, no início do nosso programa, um versículo da Palavra de Deus. E durante todo este mês de outubro, nós estamos trazendo versículos dos Salmos. Convido você a abrir a sua Bíblia e conferir comigo no Salmo 23. Hoje vamos ler o verso 4. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. Que você grave e guarde no seu coração esta palavra do Salmo 23 de Davi, e ele tinha uma confiança profunda da presença de Deus em sua vida. Não importava as circunstâncias em que ele se encontrasse, ainda que ele estivesse no vale da sombra da morte, ainda que ele se encontrasse à beira do abismo, a cova aberta, ele disse, não vou temer mal nenhum. Por que não havia temor no coração do salmista Davi? Porque havia uma convicção muito forte da presença de Deus, porque tu estás comigo. Quando nós temos essa certeza, quando nós tomamos posse dessa palavra, dessa confiança, a exemplo de Davi, não tem tempo bom nem tempo ruim. Você pode estar na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, na fraqueza ou se sentindo forte. Você vai realmente fazer suas essas palavras. Tu estás comigo. Guarda no seu coração este sábio conselho. Hoje nós vamos estar trazendo a primeira parte de uma mensagem que nós ministramos em nosso templo sobre o tema o cristão e a sua dupla cidadania. Esta palavra nós trouxemos diante de uma mensagem que nós expomos. O cristão, ele é cidadão de origem do seu país onde ele nasceu, no caso nós brasileiros, mas também nós somos cidadãos celestiais, somos cidadãos de uma pátria que Jesus foi preparar para todos nós. Hoje ouviremos a primeira parte, mas antes você vai ter a oportunidade de ouvir um conjunto Nova Voz da nossa Igreja do Calvário. Deleite-se com esta música.
Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 1 até o verso 21. Leamos. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este de noite foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu-lhe Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas terrenas, não me credes. Como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do homem que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguídas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Agora vamos para os versos 31 a 36. Quem vem das alturas certamente está acima de todos. Quem vem da terra é terreno e fala da terra. Quem veio do céu está acima de todos e testifica o que tem visto e ouvido. Contudo, ninguém aceita o seu testemunho. Quem todavia lhe aceita o testemunho, por sua vez, certifica que Deus é verdadeiro, pois o enviado de Deus fala das palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. O Pai ama ao Filho e todas as coisas tem confiado às suas mãos. Por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Amém? Eu queria dar um título a essa palavra que acabamos de ler e ouvir. Estaremos falando hoje sobre a dupla cidadania do cristão. Digam comigo: a dupla cidadania do cristão. Mais uma vez, a dupla cidadania do cristão. Todas as criaturas, todas, nascidas no planeta Terra, têm uma cidadania. Seja o americano, seja o estrangeiro, o europeu, seja quem for, ele tem uma cidadania, ou seja, o lugar natural onde ele nasceu. Se é brasileiro, se é argentino, se é boliviano, se é peruano, se é escocês, se é chinês, de onde for a sua origem, ele tem a cidadania do lugar de onde ele nasceu. Mas eu queria nesta noite, nesta oportunidade, falar que, de acordo com a palavra de Deus,
Somente os nascidos de novo, pessoas que um dia nasceram de novo, elas passam a ter uma segunda cidadania, que é a cidadania celestial. E eu queria nesta noite, o meu propósito de trazer essa palavra, tanto para aqueles que estão aqui comigo, como os que estão nos assistindo, é saber se você já tem, além da cidadania, seja brasileiro, seja qual for a origem do seu país ou da sua nação, se você já tem, já tomou posse, já passou a também desfrutar, usufruir dessa segunda cidadania, que é se tornar um cidadão celestial. Esse é o nosso propósito desta mensagem. Ao término desta mensagem, você vai dizer consigo mesmo, vai responder a si próprio: eu já tenho essa segunda cidadania também, pastor. Ou talvez alguns vão dizer: eu nunca pensei nisso, que eu tinha direito, ou eu posso ter uma segunda cidadania. E aí você vai buscar e vai saber nesta noite como você deverá adquiri-la. A exemplo do doutor da lei, Nicodemos. Jesus havia realizado um sinal muito forte, que deixou Nicodemos, doutor da lei, totalmente incomodado. Jesus, quando entrou no templo, que estava em Jerusalém, ele encontrou lá muitos comerciantes, muitos cambistas, fazendo da casa do Senhor casa de negócio. E Jesus então os expulsou, e disse essa expressão muito conhecida: não façais da casa de meu pai casa de negócio, que inclusive hoje está sendo muito explorado por muitas denominações, por muitas igrejas, por muitos líderes, fazendo da casa do Senhor casa de negócio. Eu estava vendo a semana retrasada um desses líderes de uma destas mega igreja, possuidor de um patrimônio incalculável em dólares, proprietário que eu digo, meu Deus, nem um presidente de uma nação, de uma república como a do Brasil, tem uma mansão como essa deste líder. Está na internet. Mas hoje estão fazendo da casa do Senhor casa de negócio. E então Jesus, quando ele viu que estavam explorando, através do comércio e da exploração, os cambistas estavam faturando muito dinheiro às custas da fé, então Jesus os expulsou com um chicote e disse: não façais da casa de meu pai casa de negócio. Nicodemos, que era doutor da lei, que era um homem cheio, imbuído de autoridade, não teve essa coragem, não teve a ousadia, não teve o atrevimento, não teve a autoridade para fazer o que Jesus fizera. E isso incomodou muito Nicodemos, deixou Nicodemos encucado. Como pode? Por isso que ele veio a Jesus e ele disse, ele foi ter com Jesus de noite por conta ele não queria ser flagrado, ele não queria que alguém visse que ele, como um doutor da lei, estava procurando um homem simples, como era Jesus, um simples homem que não tinha essa postura, entre aspas, segundo eles, para ser consultado. Então Jesus vai a ele de noite, por isso foi ter com ele de noite, para não ser ridicularizado. E aí disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Que sinais Jesus tinha feito? Não eram apenas os milagres, proezas, maravilhas, mas era a autoridade que Jesus tinha de inclusive expulsar toda aquela gente que estava fazendo da casa do seu casa de negócio. Isso deixou Nicodemos encucado. E ao mesmo tempo, ele fez através daquele diálogo, uma pergunta a Jesus. E aí Jesus, sabendo da ansiedade, da expectativa que havia no coração daquele homem, deu-lhe uma resposta de acordo com a sua maior necessidade, que era de deixar de se tornar um homem religioso simplesmente, e se tornasse um homem que tivesse uma experiência profunda com Deus. Por isso que a resposta de Jesus foi esta: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Jesus deu uma pergunta totalmente oposta à indagação de Nicodemos, porque a resposta que Jesus deu foi de acordo com a carência, a necessidade que havia interiormente no coração dele.
Nicodemos perguntou: com que autoridade você faz isso? Ele disse: olha, você precisa nascer de novo. Parece que a resposta que Jesus dera a Nicodemos não estava batendo com com a pergunta que ele acabara de fazer, mas Jesus estava exatamente procurando despertar no coração daquele homem que não passava de um mero religioso, um líder, um grande líder, era membro do Sinédrio. O que ele precisava era realmente ter uma experiência com Deus. E aí ele perguntou: como pode isso acontecer? Eu nascer de novo, eu vou ter que voltar ao ventre da minha mãe? Eu vou ser gerado novamente, biologicamente? Jesus disse: não. Quem nasce da carne é carne, quem nasce do Espírito é Espírito. Portanto, não te admire de eu te dizer: vos é necessário nascer de novo. E aí ele ficou ainda mais curioso, né? Como eu vou voltar ao ventre da minha mãe? O que é nascer de novo? Aí Jesus disse: olha, o vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido de novo. Nicodemos ficou voando. E aí, mediante aquilo que ele estava mais necessitado, Jesus disse: olha, você não está entendendo o que eu estou falando? Eu estou falando uma coisa tão simples e você não está conseguindo alcançar. Imagine se eu estivesse falando alguma coisa difícil. Não te admires de eu te dizer: importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouve a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. E Nicodemos acudiu: como pode suceder isto? Jesus disse: tu és mestre de Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se tratando de coisas simples, coisas terrenas, você não está crendo, quanto mais se vos falar das celestiais. Jesus estava falando para o coração de Nicodemos que ele precisava também, além de ter o conhecimento físico, biológico, como se processa o nascimento físico de uma criatura, o homem precisa também de experimentar um novo nascimento. E quem nasce de novo, nasce de cima, não nasce daqui de baixo. Para a gente entender o que nós vamos transmitir, a dupla cidadania do cristão, Jesus deu muitas informações sobre isso. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos de 1 a 6, Jesus falou para Tomé, para os apóstolos, que estava para voltar para a glória. Ele disse: não se turbe o vosso coração, nem se atemorize, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se assim não for, eu vos teria dito: vou preparar-vos lugar, e quando eu for vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E aí Tomé perguntou: como saber o caminho para a gente ir para participar desta pátria, ou deste novo céu, nova terra, ou deste lugar que o Senhor vai preparar, dessa mansão celestial, e se tornar cidadão celestial? Como isso vai acontecer? Como saber o caminho? Jesus então disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Uma coisa simples. O Evangelho não é uma coisa difícil. E aí você vai entender porque Jesus, mais tarde, lá no Evangelho de Mateus 22, 21, ele disse: dai a César, pois, o que é de César, e a Deus o que é de Deus. A César são os haveres e deveres que nós temos para com a nação, para com o país do qual nós fomos originados. Os tributos, os impostos, os encargos. E a César é aquilo que pertence não a este mundo. A Deus é aquilo que não pertence a este mundo. E César é aquilo que está aqui a nível horizontal. E a Deus aquilo que é no sentido vertical, nosso relacionamento com Deus. Por isso que Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E aí está implícito o nosso dever, a nossa responsabilidade, o nosso vínculo com César aqui, com os governantes dos quais nós somos originados. E a Deus é aquilo que pertence a Deus. Paulo, por exemplo, ele possuía 3 cidadanias. Talvez até você nunca tenha pensado nisso. Paulo, ele era cidadão romano, ele era cidadão judeu também, e ele se tornara também um cidadão
desta celestial, desta pátria. Portanto, quando você vai estudar a vida do apóstolo São Paulo, você vai entender isso que ele fala, inclusive, lá escrevendo na carta aos Filipenses, capítulo 3, versículo 5, ele diz que fora circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, hebreu de hebreus, quanto à lei, fariseu, discípulo de Gamaliel. Paulo afirma: eu sou judeu, nasci em Tarso, na cidade de Cilícia, mas criei-me nessa cidade, e aqui estou instruído segundo a exatidão aos pés de Gamaliel, segundo a exatidão da lei de nossos antepassados, sendo zeloso para com Deus, assim como todos vós o sois até o dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, aprendendo e metendo em cárcere homens e mulheres. Isso está descrito lá na carta, isto é, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versos 3 e 4. Então Paulo, ele tinha 3 cidadanias. Ele era filho de judeu, inclusive ele cita, conforme já falamos, nascia em Tarso, porque era uma província romana, então ele também tinha o direito de cidadão romano, e ele também fala que ele tornara-se um cidadão celestial. Na morte do primeiro mártir do cristianismo, Estevão, está lá em Atos capítulo 7, versos 58 e os versos 8 e 1, nos diz a palavra que Estevão foi morto por apedrejamento aos pés de um jovem chamado Saulo, antes dele se converter. Ele só possuía essas 2 cidadanias. Como ele era judeu, e como o judeu não aceitava Jesus ser realmente o Messias, e todo aquele que confessasse que Jesus era o Messias era perseguido, então ele, como um cidadão judeu, ele contribuiu na morte de Estevão. Porém, quando Saulo se converteu, ele se tornou um cidadão celestial a caminho de Damasco. Amém? Foi ali que Saulo nasceu de novo. Foi ali que ele teve um encontro com Jesus, o qual, quando ele ia montado ou em um camelo ou num cavalo, a Bíblia não diz, mas ele caiu do animal, cego, sem visão, e ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrares contra os arguilhões. E ele perguntou: quem és tu? Jesus disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Ele estava perseguindo os cristãos, e ali Saulo passou a ter realmente um encontro pessoal com Jesus, nasceu de novo, se tornou uma nova criatura, e mais tarde ele passou então a ser um daqueles que estaria proclamando este evangelho, convidando as pessoas a se tornarem cidadãos celestiais. Na condição de um cidadão celestial, Paulo escreveu muita coisa, inclusive Romanos capítulo 13, versículos de 1 a 7, ele mostra que nós, como cristãos, devemos sim respeitar as autoridades, porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. E ele termina dizendo: a quem honra, honra, a quem tributo, tributo, a quem respeito, respeito. Todo homem esteja sujeito às autoridades, porque não há autoridade que não seja constituída por Deus. Paulo simplesmente, ele conhecia e sabia que todo cidadão tem sim deveres e haveres para com a sua nação como cidadão, mas que também não deve desprezar esse compromisso para aqueles que se tornam cidadãos celestiais. Por isso é que nós estamos trazendo essa palavra. Pedro também, o apóstolo Pedro, no seu livro, na sua segunda carta, capítulo 2, versos 13, 14, 17, 18, 19, ele diz até que nós devemos obedecer às autoridades quando estas, mesmo sendo ímpias, nos perseguirem, e por causa do nome de Jesus, ele diz que ninguém sofra como ladrão, como malfeitor, como quem se intromete em coisas alheias, mas se sofrer como cristão, glorifique a Deus. Amanhã, telespectador, você está convidado a ouvir a continuidade desta mensagem, que nosso tempo acabou, nossa programação dura apenas 30 minutos, mas eu acredito que amanhã você estará conosco para ouvir a continuidade desta mensagem. Tenham todos um dia abençoado e até amanhã.